Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada da Secretaria de Educação de Santa Cruz do Capibaribe. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, vocês já me conhecem, e estou aqui para mais um momento de videoaula do nosso projeto. E aí, vocês estão se cuidando? Estão fazendo as tarefas propostas pelo professor? E aí? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar a disciplina de Geografia com os seguintes conteúdos: a interdependência entre zona rural e urbana e a relação entre o êxodo rural e o crescimento das zonas urbanas. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo de fato, quero mandar um abraço virtual para todos vocês, alunos da nossa rede municipal, e também para o nosso amigo Danley, que sempre torna as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Vamos lá iniciar? Bom, você percebeu aí que a gente vai falar muito sobre zona rural e zona urbana. Mais especificamente sobre interdependência, vocês vão ver o que é essa interdependência, e conhecer um pouquinho também sobre êxodo rural, né? E por que isso corroborou para o crescimento das zonas urbanas. Bom, primeira coisa, quero que vocês analisem essa imagem. Vocês devem ter na cabeça de vocês que a zona rural, primeira parte da nossa imagem, ela é o campo. Como você pode ver aí, ó, uma paisagem mais aberta, com árvores, né, plantações, cercas onde você tem criação de animais. Já a zona urbana, segunda parte da nossa imagem, é um local um pouco mais fechado de casas, né, de prédios, construções urbanas, construções de concreto. Então, essa ideia de zona rural e zona urbana, eu acredito que vocês já têm. Essa imagem traz uma animação. Se formos trazer para a vida real, temos também essa diferenciação, como você pode acompanhar. Na imagem de cima, que nós temos um pedaço de zona urbana, muito povoada, com muitas construções, e mais abaixo, uma paisagem mais rural, onde você tem uma paisagem bem mais aberta, com plantações, né, onde é produzida aí grande parte do alimento que é consumido na zona urbana. Então, essas duas imagens vêm trazer essa diferenciação, pelo menos visual, do que é a zona rural e do que é a zona urbana. Beleza. Mas por que nós vamos falar de interdependência? O que é essa interdependência que nós temos entre zona rural e zona urbana? Para falarmos sobre isso, precisamos fazer, primeiramente, uma pergunta. Por que a zona urbana necessita da zona rural? Mais à frente, nós vamos inverter a ordem dessa pergunta. Por que a zona rural necessita da zona urbana? Tá? Então, quando a gente fala de interdependência, nós estamos falando do que uma acaba dependendo da outra. Nenhuma delas, tanto a zona rural como a zona urbana, se sustenta sozinha. Elas são necessárias para que a população possa viver bem, tenha qualidade de vida, ok? Então, primeira parte da nossa pergunta. Por que a zona urbana necessita da zona rural? E aí, eu já respondo com a seguinte afirmação: produção alimentícia e extração de matéria-prima, que pode ser vegetal, mineral e animal. Então, sem essas coisas, a zona urbana não consegue se sustentar. E elas vêm da zona rural. A produção alimentícia, grande parte, vem da zona rural, e a extração da matéria-prima, seja ela vegetal, mineral e animal, também vem da nossa zona rural. Como assim, professor? Explica melhor. Bom, vocês têm 3 palavrinhas-chave aí que eu coloquei, que são atividades da zona rural muito importantes para o desenvolvimento da zona urbana. A pecuária, a primeira delas que eu coloquei aí, que é a criação de animais. Eu coloquei para vocês aí uma criação de gado,
bovinos, mas também ela pode ser de suínos, que são porcos, caprinos, né? Ovelhas e cabras, de aves. Então, a pecuária ela vem aí com a criação de animais que nos dão grande parte, certo? Principalmente da proteína que consumimos no dia a dia. Seja com a carne desses animais, seja com o leite, seja com os ovos. Então, esse é um dos aspectos que fazem com que a zona rural seja muito importante para a zona urbana. Um outro fator, né, é a agricultura, que é a produção de cereais, né, de grãos, como feijão, arroz, milho, né, como também de hortaliças, como alface. Temos também a produção de verduras, de legumes, né, a cenoura, a beterraba, enfim. Toda a alimentação, né, que é consumida na cidade, grande parte dela vem da agricultura e da pecuária. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu já vi dentro da cidade algumas criações de animais. Também já vi pessoas que têm sua horta. Ok, beleza. Mas aquela criação de animais e aquelas hortinhas em pequena quantidade dentro da cidade não é suficiente para suprir toda a população de um grande centro urbano, como por exemplo Santa Cruz do Capibaribe. A maioria dos alimentos que abastecem os supermercados, ele vem de grandes plantações, né, e também de grandes criações de animais. Além disso, além da pecuária, que é a criação de animais, e da agricultura, da plantação, do cuidado com a terra, temos também o extrativismo. O extrativismo que ele pode ser mineral, como vocês podem ver nessa imagem que eu acabei de colocar e que vou dar um zoom para vocês. Ó. Esse tipo de extrativismo trata-se de você buscar no solo por minérios, também por pedras como diamante, como ouro, que foi também grande parte do desenvolvimento econômico em décadas passadas, aqui no Brasil, por exemplo. Temos também a extração de alumínio, do ferro, entre outros minérios que são encontrados na natureza e que são utilizados em construções, que são utilizados para fazer materiais diversos que encontramos no dia a dia, como joias, etc. Então, o extrativismo também é uma atividade típica da zona rural que é muito importante para a zona urbana. Também pode ser extrativismo vegetal, como você pode ver nessa imagem, que está sendo extraído de uma árvore, o que parece muito com o látex, né? utilizado para a produção de coisas como borracha. Esse extrativismo ele pode ser mineral, ele pode ser vegetal e também pode ser animal, tá? Então, na pecuária, além de você ter ali, né, a produção de carne, leite, ovos e tudo mais, que é muito utilizado para a nossa alimentação, o couro, chifres de alguns animais também são utilizados para a produção de materiais. Tá? Então, o extrativismo pode ser mineral, né, extração do solo, vegetal, extração de matéria de plantas, de vegetais, tá? E também pode ser animal. Então, todas essas atividades são típicas da zona rural e são muito necessárias para o desenvolvimento da zona urbana. Então, aquela pergunta que nós fizemos, por que a zona urbana precisa da zona rural? Por tudo isso, por causa da pecuária, por causa da agricultura, que são as grandes responsáveis pela alimentação da população, e também pelo extrativismo utilizado na produção de materiais, de objetos que temos no dia a dia. Ok, pessoal? E o inverso, professor? Porque a zona rural necessita da zona urbana. E aí, já respondo para vocês. Necessidade de utilizar serviços, comércio e etc. Explica melhor, professor. Vê, quando eu falei em serviços, é porque tem alguns serviços que encontramos exclusivamente na cidade. Como, por exemplo, você pode analisar aqui o serviço bancário. E aí, eu lhe faço essa perguntinha. Você já encontrou alguma agência bancária
que não fosse localizada dentro da cidade, que fosse localizada em alguma zona rural? Pode existir? Pode, mas acredito que seja muito raro. O serviço bancário, muito importante para o desenvolvimento econômico do país, na qual as pessoas precisam muito utilizar, ele só é disponibilizado em sua grande maioria nos centros urbanos. Às vezes até no centro das cidades, né? Às vezes você não consegue encontrar esse tipo de serviço nem nos bairros um pouquinho mais afastados do centro. Então, o serviço bancário, ele é um serviço típico da zona urbana e que quase todos os habitantes da população rural acaba tendo que precisar dele. Um outro tipo de serviço, né, o serviço de internet, por exemplo, também de energia, né, serviço de eletricidade. Um serviço que os escritórios, né, são localizados nos centros urbanos, né, onde tem uma maior concentração de pessoas, na qual eles podem atender de maneira mais rápida. Porém, atende também em zona rural. Um outro tipo de serviço, né, o serviço educacional. Aí você pode dizer, professor, mas tem escolas na zona rural. Com certeza tem escolas na zona rural, né, e são muito necessárias. Porém, à medida que você vai avançando, tá, nos estudos, você só consegue encontrar alguns cursos, principalmente de ensino superior, nos grandes centros urbanos. Na zona rural nós podemos encontrar, e é lei, tá, todos devem ter acesso ao ensino fundamental e às vezes encontramos também o ensino médio. Mas aí a busca pelo ensino superior acaba tendo que acontecer em algum centro urbano, né? Você deve conhecer, por exemplo, pessoas que fazem faculdade e precisam se deslocar para uma outra cidade ou para o centro da sua cidade, se você mora na zona rural, para poder usufruir desse serviço educacional. Porque as universidades e as faculdades, na maioria das vezes, se encontram dentro dos centros urbanos. Por fim, o comércio, né? O comércio aí varejista, né? O comércio até de atacado, como por exemplo no Moda Center de Santa Cruz do Capibaribe, o grande movimento acontece nos centros urbanos. Você consegue também encontrar na zona rural atividades comerciais, como supermercados, né? Pequenos mercados, algumas pequenas lojas de roupas, coisas desse tipo. Porém, né, onde você vai encontrar a grande variedade que vai suprir a necessidade da população, acaba sendo apenas nos centros urbanos. E aí muitas pessoas que moram na zona rural acabam tendo que ir para os centros urbanos para comprar coisas que não encontram, por exemplo, no comércio local, na zona rural. Então, respondendo à pergunta, por que a zona rural precisa da zona urbana? Porque tem serviços na zona urbana que são típicos da zona urbana que não são encontrados na zona rural. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Para encerrarmos, vamos falar sobre um ponto muito importante que essa dinâmica de serviços essenciais em uma zona, que é a zona urbana, acabou acarretando na nossa população, que é o chamado êxodo rural. Esse êxodo rural trata-se da saída de pessoas que originalmente moravam na zona rural e foram para a cidade, foram morar em centros urbanos. Por quê, professor? Em busca de novas oportunidades educacionais, novas oportunidades de emprego, para fugir de um determinado fenômeno natural que nós vamos ver mais à frente. Enfim, nossa população, no início, tá, do século XX, ela era, em sua maioria, rural. Você tem aí nesse gráfico, vocês podem analisar comigo, que no início dos anos 50, no ano de 1950, a população brasileira se aproximava de 70% em ser rural, né? Enquanto os outros 30% ou próximo disso é que moravam na zona urbana. Com o passar dos anos, como você vai ver aqui, ó, nos anos de 1960, 1970, 80, 90, 2000, né, e a partir de 2010, que a população urbana ela foi crescendo muito, enquanto a população rural foi diminuindo.
O que isso significa? Que as pessoas que moravam na zona rural, elas estavam deixando a zona rural e indo morar na zona urbana, em busca do que eu já falei para vocês agora há pouco. Vamos entrar um pouquinho mais nessa discussão. Por que será que essas pessoas estavam saindo? Né? Por que elas foram buscar oportunidades melhores de vida na zona urbana e deixaram a zona rural? Primeiramente, o trabalho manual que se realizava na zona rural, ele acabou sendo substituído pelo trabalho que envolve o maquinário. Tá? Por quê? Porque a utilização de máquina, ela otimizou o trabalho, ou seja, deixou o trabalho mais rápido e mais produtivo. Então, as grandes plantações deixaram de contratar pessoas para realizar o trabalho, principalmente de colheita, como você pode imaginar, como você pode observar nessa segunda imagem, o trabalho principalmente de colheita, que envolvia um grande número de pessoas, ele acabou sendo substituído pelo trabalho onde você utiliza essas grandes máquinas, que deixam o trabalho mais rápido. Isso acabou que prejudicando os empregos na zona rural. Professor, quer dizer que a utilização de máquinas é ruim? Não. Para a economia, de certa forma, ela tem suas vantagens e desvantagens. Você tem uma aceleração da produção, porém, né, você acaba destruindo alguns empregos. Em contraponto a isso, nós temos que as oportunidades na zona urbana acabaram sendo maiores com a evolução desse processo industrial, né, da produção de máquinas que agilizassem esse tipo de trabalho. Você tem uma demanda maior na zona urbana. E, naturalmente, as pessoas que moravam na zona rural optaram por ir para a zona urbana. Um outro ponto também que interferiu muito, né, nessa saída da população rural para a zona urbana são os grandes períodos de seca que deixam instáveis o trabalho no campo. Muitas pessoas cansaram de viver dependendo de bons períodos chuvosos para poderem garantir o sustento da sua família e acabaram não resistindo a alguns períodos de seca que atravessamos nas últimas décadas. Então, muitos deles não conseguiram se manter nesses períodos de seca e acabaram abandonando essas áreas mais áridas, né, com menos chuva, em busca de oportunidades na zona urbana. Então temos dois pontos muito importantes. A seca influenciou para essa saída da zona rural para a zona urbana, como também o trabalho envolvendo máquinas que agilizou o processo de produção. Por outro lado, diminuiu o número de pessoas necessário para realizá-los. Como eu disse, em contraponto a isso, nos grandes centros, na zona urbana, necessitou-se de mais pessoas trabalhando. E aí, como nós podemos observar nessas duas fotos, nós temos, por exemplo, na produção automobilística, produção de motores, várias pessoas que são necessárias para operar máquinas. Veja só, as máquinas que acabaram, né, destruindo alguns empregos na zona rural necessitaram de operação por pessoas na zona urbana. Então, mais uma prova de que o trabalho ele meio que muda. Ele sai da zona rural e se concentra mais na zona urbana. Um outro exemplo aqui é a produção alimentícia. Através da matéria-prima que vem da zona rural, o tratamento dessa matéria-prima exige um número maior de pessoas nos centros urbanos. Por quê? Porque se tem mais gente morando lá, então aumentou-se a demanda. Então precisamos de mais pessoas para suprir essa demanda. Então, não é que foram destruídos os empregos, mas eles acabaram mudando. Eles saíram da zona rural, com o advento aí das máquinas e tudo mais, e se concentraram mais na zona urbana, fazendo com que houvesse o êxodo rural. As pessoas deixassem a zona rural para buscar mais oportunidades na zona urbana. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, que vocês possam revisitar alguma parte do vídeo que não tenha ficado muito clara para vocês. Tenham uma boa atividade. Até a nossa próxima aula.